Olá, meus amigos, que alegria enorme receber cada um de vocês para este momento de estudo, reflexão e, acima de tudo, de muito sentimento. Se você está nos ouvindo em casa, no carro ou junto com a sua família, sinta-se profundamente abraçado. Hoje, nós estamos iniciando o primeiro episódio da nossa série de estudos sobre a obra extraordinária de Humberto de Campos, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, na nossa aula 1, nós vamos mergulhar nos bastidores invisíveis do nascimento do nosso país. Vamos entender que o Brasil não foi descoberto por acaso ou por um simples golpe de sorte de navegadores perdidos no mar. Existe um planejamento de amor que foi desenhado no plano espiritual, diretamente por Jesus, muitos séculos antes das caravelas aportarem por aqui. E para a gente começar a nossa viagem de hoje, nós precisamos voltar no tempo. Vamos viajar mentalmente até o ano de 1938, o momento exato em que este livro foi publicado no mundo físico. Pensem na gravidade daquela época. Na Europa, as nuvens escuras do nazismo e do fascismo estavam crescendo. O cheiro de uma nova e terrível guerra mundial estava no ar e o medo tomava conta do coração de milhares de famílias. Aqui no Brasil, vivíamos o período do Estado Novo, com muita censura e perseguição política. Era um cenário de muita escuridão, e foi justamente nessa hora de dor que o plano espiritual derramou um bálsamo de esperança sobre nós através das mãos de Chico Xavier. O espírito Humberto de Campos começou a ditar estas páginas. Na Terra, ele tinha sido um escritor muito famoso, brilhante e inteligente, mas extremamente cético e irônico em relação às coisas de Deus. Mas quando ele desencarnou e acordou do outro lado da vida, ele passou por uma linda transformação moral. Ele percebeu a realidade da vida eterna e aceitou a missão de ser o cronista de Jesus para nos explicar o verdadeiro destino do Brasil. E no prefácio desse livro, o nosso querido benfeitor Emmanuel faz um alerta muito importante. Ele explica que Humberto de Campos foi escolhido porque sua escrita simpática e simples tocava facilmente o coração do povo. Emmanuel nos convida a expandir a nossa visão. O grande cientista Alexander von Humboldt, ao visitar o Amazonas, exclamou maravilhado que o Brasil era o celeiro de alimentos do mundo. Mas Emmanuel nos diz que precisamos olhar além do lado material. O Brasil é, acima de tudo, o maior celeiro de claridades espirituais do planeta, destinado a dar ao mundo uma expressão consoladora de fé raciocinada. Mas aí surge aquela dúvida que muitas pessoas na plateia, principalmente os jovens que questionam muito e os idosos que já viram tantas dificuldades, costumam carregar no peito. Se o Brasil foi escolhido para ser esse farol de luz, por que nós sofremos tanto? Por que o nosso coração de pátria parece sangrar tanto no dia a dia com tanta desigualdade, violência e dor pelas ruas? Esse é o grande paradoxo. E para compreendê-lo, a gente precisa buscar respostas na própria doutrina espírita. Na famosa questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o modelo mais perfeito que Deus nos deu para nos guiar. E a resposta é direta: Jesus. E onde Jesus passava o seu tempo? Curando os enfermos, consolando os aflitos e lavando os pés dos necessitados. Ele estava onde a dor estava mais forte. Que lição profunda! Isso significa que o Brasil não é um clube de férias, mas sim um imenso hospital espiritual do plano invisível. Em um hospital de verdade, as pessoas que estão na UTI não são piores ou melhores do que as que estão saudáveis na rua. Elas são apenas pacientes que estão mais doentes e que precisam de remédio e cuidados especiais. No Brasil, nós não estamos a passeio. Nós reencarnamos aqui para fazer um tratamento coletivo da nossa alma. E o único remédio que cura o nosso orgulho de outrora é a caridade prática. Humberto de Campos nos revela que as portas deste hospital foram abertas para receber as reencarnações provacionais mais difíceis da Terra. Espíritos que no pretérito foram inquisidores cruéis, generais impiedosos e senhores de escravos violentos estão renascendo no solo brasileiro para limpar suas consciências perante as leis divinas. E aqui eles encontram dois tratamentos sagrados: a dor que purifica através das lutas do dia a dia e o abraço amoroso de mães heróicas que sabem perdoar. Almas de muita luz aceitam receber como filhos difíceis aqueles que foram seus algozes no passado, curando o ódio através do amor de mãe. É emocionante pensar nessa engrenagem de misericórdia, mas como foi que esse planejamento do hospital começou lá no invisível? O livro nos leva de volta ao final do século XIV. Jesus, o Cordeiro de Deus, decidiu fazer
uma de suas visitas periódicas à Terra para ver como os homens estavam praticando as suas lições de amor. Ele desceu ao planeta acompanhado de uma corte de anjos. Mas o olhar compassivo do Mestre só encontrou caminhos escuros de orgulho, egoísmo e ingratidão. É triste imaginar a dor de Jesus. Ele buscou o ninho doce do seu evangelho, mas até na linda região da Umbria, na Itália, onde Francisco de Assis havia cantado a fraternidade universal, os cânticos de paz haviam silenciado. Os homens haviam voltado a se comportar como lobos medievais, destruindo-se uns aos outros em guerras violentas e disputas de poder como cães desvairados. Foi então que Jesus conversou com o elevado anjo Eliú, que é o mensageiro encarregado dos problemas sociais da terra. Eliú tentou consolar o mestre, dizendo que aquelas lutas e as próprias cruzadas, de alguma forma, haviam aproximado os povos do Oriente e do Ocidente, ensinando a solidariedade pela dor. Ele disse que os cavaleiros cristãos guerreavam com a intenção de proteger os lugares santos na Palestina. Mas Jesus, com sua voz mansa e cheia de compaixão, respondeu algo que nós nunca devemos esquecer. Qual o lugar da terra que não é santo? Jesus explicou que a bênção de Deus está em todas as partes na forma de luz e de pão, e que teria sido muito melhor que as fogueiras e as guerras nunca tivessem existido antes de cair um único fio de cabelo de um soldado por sua causa. Vendo que a Europa caminharia inevitavelmente para as dores causadas pela ambição material, Eliú fez uma proposta maravilhosa ao Cristo. Ele sugeriu que visitassem os continentes ignorados do outro lado do oceano. Nessas terras novas e virgens, espíritos simples e jovens aguardavam a semente de uma vida nova baseada no amor puro e na liberdade. Jesus aceitou, e a caravana fulgurante de luz partiu em direção ao continente americano, deixando um rastro de estrelas no espaço. Ao chegar aqui, Jesus ficou deslumbrado com a beleza natural, as florestas majestosas e a simplicidade dos indígenas, que guardavam uma energia pura de bondade. Ele perguntou a Eliú onde ficava o recanto daquela terra, de onde se podia enxergar o símbolo da redenção humana no infinito. Eliú respondeu que esse lugar de encantos ficava mais para o sul. Foi nesse momento que desenhou-se no céu, brilhando intensamente no jardim de constelações, a cruz de estrelas do nosso Cruzeiro do Sul. Diante daquela cruz de luz, Jesus estendeu suas mãos e pronunciou as palavras que definiram o nosso destino espiritual para sempre. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. O Mestre determinou que o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do evangelho. E para que esse plano se realizasse na matéria física, Jesus pediu que o próprio anjo Eliú aceitasse a missão de reencarnar na Terra, e Eliú aceitou com muita humildade. Ele reencarnou em Portugal no ano de 1394, nascendo como o heróico infante Dom Henrique, o infante de Sagres. Sob o manto de um corpo físico simples, ele viveu uma vida inteira de renúncia, estudo e abnegação. Ele fundou a Escola de Sagres, reunindo cartógrafos e astrônomos, preparando as rotas dos oceanos. Ele trazia na sua alma as lembranças espirituais da terra maravilhosa que vira ao lado de Jesus e trabalhou sem descanso até regressar ao além, em 160, com a sua tarefa totalmente cumprida. De volta ao plano espiritual, o antigo navegador continuou inspirando os reis portugueses de forma dócil e direta. Todos os navegadores portugueses saíam de Lisboa com instruções secretas sobre a grande terra que se localizava no hemisfério sul. No dia 7 de março de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral estava pronta para partir. Na véspera, eles oraram com muita fé na humilde ermida do Restelo, que havia sido construída anos antes pelo próprio infante Dom Henrique. No meio da viagem pelo Oceano Atlântico, as caravelas de Cabral começaram a sofrer a influência direta das falanges de luz lideradas by Eliú, que atuava como verdadeiro comandante espiritual daquela frota. No dia 22 de abril de 1500, os píncaros do Monte Pascoal surgiram no horizonte. A chegada foi marcada por uma energia de imensa paz. Com o descobrimento consolidado no plano físico, Jesus reuniu as multidões de espíritos no plano espiritual. O Cordeiro de Deus apresentou-se na Assembleia e convocou um de seus anjos mais fiéis e trabalhadores, o anjo Ismael. Jesus coroou Ismael como zelador espiritual do Brasil, entregou-lhe uma linda bandeira branca, símbolo da paz, e pediu que ele escrevesse nela com tintas celestes o lema eterno Deus, Cristo e Caridade. E o anjo Ismael recebeu uma missão muito clara e muito difícil, manter este país unido de forma pacífica.
O Brasil permaneceu unido como um só gigante de 8,5 milhões de quilômetros quadrados por ação direta das falanges de Ismael. E para formar a alma desse povo fraternal, a espiritualidade reuniu as energias de 3 raças tristes e sofridas: o indígena com sua simplicidade e sintonia com a natureza, o português com sua coragem para desbravar caminhos e o africano com sua imensa capacidade de perdoar e amar em meio às maiores dores. Da mistura de suas lágrimas, nasceu um povo dócil e acolhedor, e essa sociedade começou a ser povoada com uma história emocionante. O Brasil começou a ser povoado com os simples de coração, que eram os índios, com os sedentos de justiça, que eram os degredados, e, mais tarde, com os humilhados e aflitos, que eram os escravos. Desde 1500, os ecos do Sermão da Montanha já podiam ser ouvidos nas nossas praias. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Vejam que história magnífica de planejamento e amor espiritual. Nós não estamos aqui por acaso. No grande hospital que é o nosso país, todos nós somos pacientes que precisam de cura, mas Jesus também nos convida a sermos enfermeiros do amor. No nosso próximo episódio, estudaremos a aula 2, descobrindo a chegada dos primeiros jesuítas, a contribuição de amor da raça negra e a lição de tolerância do príncipe de Nassau. Que a paz de Jesus e a luz do anjo Ismael permaneçam com vocês hoje e sempre. Um grande abraço de luz e até o nosso próximo encontro. Muita paz!